Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. E bora falar da seleção brasileira. A seleção não para de ter jogador lesionado. Agora Alex Telles e Gabriel Jesus são desfalque para a seleção brasileira para a próxima partida desta segunda-feira contra a Coreia do Sul pela oitava de finais da Copa do Mundo, né? Tudo indica que o Alex Sandro deve retornar neste jogo de oitavas de finais. Menos mal, né? A seleção brasileira cheios de desfalques, né? A lateral direita também não temos Danilo. Provavelmente teremos o Militão atuando na lateral direita contra as Coreia do Sul. Né? Gabriel Jesus já não era titular, Alex Telles também não é titular. Né? Alex Sandro voltando já tranquiliza um pouquinho mais a seleção brasileira, senão o técnico Tite terá que improvisar algum jogador na lateral esquerda. Lembrando que o Everton Ribeiro já jogou também de lateral esquerdo no início de sua carreira. Talvez, caso precise, o Tite deve improvisá-lo na lateral esquerda. E bora acompanhar o F360 falando tudo sobre a seleção brasileira que enfrenta a seleção da Coreia do Sul nesta segunda-feira, 4 horas da tarde. Saindo para mais um treinamento, já pensando no jogo de segunda-feira contra a Coreia do Sul. Posso estar enganado, mas aquela frestinha que tem ali entre a árvore e aquela van branca, eu vi algumas pessoas passando, não posso afirmar com certeza se eram jogadores ou não, mas umas três, tá passando lá no fundo, ó. Acho que os jogadores. São jogadores, são já, jogadores passando. são jogadores isso, que são já jogadores estão passando, já embarcando, agora sim, vários. A gente reconhece muito pelo uniforme também, que é esse tom verde mais claro. Exatamente. Richarlison passou. Então, e antes, os dois ou três... Richarlison passou ali. Eles já tinham Acho que é passado. o Casemiro passando agora, ó. Danilo passou ali agora, tá, Glaucio? Só pra confirmar. Pode falar. Passou alguém ali com uma vestimenta local, Danilo passou. Mas é exatamente nessa frechinha mesmo. Abel, sua vista tá em dia, É que não, eu tinha aquele reparado. óculos chique dele, maravilhoso, que ajuda. É aquela frestinha mesmo entre a árvore e a van branca. Às vezes entra um segurança ali na frente, mas por ali... Posicionou que a gente tem um visto. amigo ali que tá querendo aparecer na programação da nossa ESPN, mais um policial. A turma não tá colaborando, mas a gente tá aqui tentando. E os jogadores estão com a camisa verde clara, mas de qualquer maneira, a delegação brasileira, da seleção brasileira já entrando no ônibus que vai levá-los para mais um treinamento. Como eu disse, pensando já na partida de segunda-feira, oitavas de final da Copa do Mundo contra a Coreia do Sul. O tempo é muito curto, legal, Natália, amigos, Pedro, Ivo, Gláucia, o que vocês trouxeram do clima para baixo da seleção brasileira. É óbvio que a gente está aqui para mostrar a verdade. Acho que ninguém melhor do que vocês que estão acompanhando, Pedro, Ivo, desde Turim, lá na Itália. E eu acho que eu ficaria surpreso se depois de uma derrota, com 2 jogadores cortados, tivesse todo mundo feliz dando risada. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro do que diz muito o treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, das 24 horas. Esteve um jogo maravilhoso, arrebentou, comemora, pensa, tarará, e 24 horas depois esquece tudo, porque daqui a 2, 3 dias tem outro jogo. Ontem jogou mal, time, perdeu para Camarões, tarará, tem 2 caras que estão fora, tá todo mundo triste por eles. 24 horas, jogo contra a Coreia. Na minha opinião, apesar dos pesares, o Brasil é mais time, é favorito sim. E tem boas notícias. Tá cheio de zebra na Copa, a Coreia tem que ser respeitada, tudo pode acontecer, mas eu repito, na minha opinião, o Brasil é muito favorito contra a Coreia, ou não é? Claro que é. E assim, a questão, a gente está falando, eu concordo muito com o professor, se a gente pegar o recorte de estado anímico, talvez a Argentina e a Inglaterra sejam as seleções que melhor chegam no mata-mata. O que isso significa? Absolutamente nada. Para as oitavas. Para as oitavas, para as quartas, o recorte vai ser outro. Olha a mudança do estado anímico da Argentina, da pressão absurda da Arábia Saudita, do questionamento do time que vinha de 36 jogos de invencibilidade. O Scaloni muda 5 peças para o jogo contra o México, a coisa não foi no primeiro tempo, a coisa muda. Então, acho que assim, é tudo muito volátil dentro de uma competição. E ser favorito curta. Não quer dizer que vai ganhar. Exatamente. Você tem que mostrar no campo. Claro. Mas a Argentina não é favorita contra a Austrália? Com certeza. Sim. Assim como o Brasil é contra a Coreia do Sul. Acho que não muda esse fator. Lógico, acho que até é natural que você sinta o baque, como você bem colocou. Mas, assim, acho que a coisa pode se reverter também muito rápido. E o Brasil, acho que tem soluções. Pode ser que as coisas não fluíram dentro do esperado, concordo com o time reserva contra o Camarões,
imaginava que alguns jogadores responderiam de uma melhor forma, mas acho que ainda o Brasil não perdeu o repertório que ele tem. Claro. Tem seleções que encontraram mais soluções, mas também por conta da falta de opções. Dentro da Argentina, o time encaixou e deu certo. A França tá cheio de desfalque. Acabou se encontrando também um pouco dentro de uma coisa muito circunstancial. Dentro do que você está falando, do que trouxeram o Pedro e a Glaucia, vamos tentar fazer um exercício aqui e pensar objetivamente o time para enfrentar a Coreia? Não é tão vamos difícil. Nessa? É difícil. Vamos nessa? É difícil. Não é. Cá pra nós. Me corrija se eu estiver errado, Pedro e Glaucia. Danilo e Alexandre vão jogar, certeza, 100%, 99,9%. É isso, sim ou não? A projeção é essa, Abel. A projeção é essa se não tiver nenhum problema, se não tiver nenhum agravamento dentro de campo na atividade de hoje e amanhã, mas a comissão técnica conta com essa informação, trabalha com essa informação. Então, a Neymar, defesa já muito tá em difícil. 50%, 40%. Só para eu passar a bola aqui pro professor, para a Natália e para o André. Neymar, qual a chance? Numa perspectiva muito boa, Abel, é de quartas de final a semi. Para as oitavas, ainda não. Então vamos lá. Eu imagino, quero ouvir vocês. Já vou tocar a bola para vocês. Tô falando demais. Casimiro, Paquetá, que foi a melhor formação para mim. Rodrigo, sim. Rafinha, Richarlison, Vinícius Júnior. A defesa é a mesma. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro. Repito, Casemiro, Paquetá, Rodrigo. O que você acha? Vivemos um falso dilema. Porque, não é isso? Neymar à parte. Tem muita dúvida. Neymar à parte. Para nós, não. Como disse, ele tem. Então, o problema é que o técnico... Não, mas você acha que o Tite vai pensar em algo diferente ele disso? Já pensou. Vai colocar Fred, você acha? Se ele entrar com o Fred, para mim, ele tá fazendo bobagem. Porque é um falso dilema. Porque se o time não andou, ou andou menos com o Fred... Tô tirando o Neymar, tá? É a condição sem Neymar que a Se o Neymar jogar, é maravilhoso. Né? Mas vamos imaginar que o Neymar não vai jogar, tá? Não, eu estou trabalhando com a realidade sem Neymar, porque é jogo de oitavas. Se o time não andou, ou andou menos com o Fred, se o time melhorou com o Rodrigo, ainda que a gente não tenha testado o Rodrigo por mais do que um segundo tempo contra a Suíça, porque entrou com o time reserva contra Camarões. Qual é a dúvida? Se o time jogou de um jeito assim, se o time jogou de um jeito melhor, assado, nós vamos no assado. E pensando na Coreia, André, e pensando na a Coreia vai fazer muito diferente do que fez a Sérvia contra o Brasil, a Suíça? A Coreia vai se jogar para cima do Brasil, você acha? Até porque o grande mérito da Coreia foi a disciplina que esse time teve, a organização, sobretudo defensiva. E para mim a única dúvida que poderia ter, projetando, não sei o que vocês pensam, ela foi sanada no primeiro jogo, que era o quanto que o Paquetá poderia entregar nessa função de segundo volante, quanto que poderia comprometer defensivamente. E, ao meu ver... Neymar passou aqui, hein? Foi pro ônibus, amigos. Passou Neymar, Abel. Boa, Glaucia. Aumentam as chances de Neymar. Vamos escalar de novo agora com o Neymar? Pouco empolgado? Neymar passou pro ônibus, aumentam as chances. Claro que eu tô brincando. De repente no banco. Mas continue, André. O ponto era esse, assim, era a dúvida do quanto que o Paquetá poderia... ser um problema defensivo nessa função. E, a meu ver, na Sérvia, essa dúvida foi sanada. Natália Ferrão, agora, sua opinião sobre o time, enquanto continuamos com imagens ao vivo lá de Doha, no Catar, em frente à concentração da seleção brasileira. Jogadores já, muitos deles no ônibus, daqui a pouco... Está saindo. Aliás, está saindo agora. Eu estava falando e não olhava para a tela, agora eu olho, está saindo aí, escoltado, seguranças, polícia local, carona, lá do Catar. E Glaucia e Pedro Ivo vão atrás daqui a pouco para acompanhar esse treino. Vai de carona, pô. Enquanto isso, Natália, gostaria de ouvir você também. O que você acha? O que você acha que o Tite vai fazer para esse jogo contra a Coreia? Pô, aí você me desculpa, Abel. O que eu acho que o Tite vai fazer? Errar. Mas por que esse pessimismo? Ele errou nos 3 jogos. Ele vai de Fred. Mas você acha que ele não vai colocar Casemiro? Ele não responde. Esse negócio de que o jogo, o campo responde, ele nos 3 jogos que ele teve a oportunidade de ter, ele optou pelo contrário. Eu torço muito para que ele enxergue isso de uma forma mais ágil e que ele entenda que o melhor time para a seleção brasileira seria essa formação que nós colocamos aqui. Todo mundo está de acordo com essa Casemiro, formação. Você acha que ele vai se agarrar no Fred? O que você acha, então, que ele vai fazer? Vai se agarrar de Fred. Eu acho que ele vai com o Fred. Não é será? improvável. Não é improvável. Eu estou tentando pensar o que o Tite tem feito e o padrão do Tite ao longo desse ciclo dele. O ideal
Então você acha que ele vai o quê? De Casemiro, Fred e Paquetá? Sem o Rodrigo? Eu acho. E que fique claro, fã de esportes, Vamos ver o treino hoje, né? que ninguém aqui está querendo queimar o Fred, dizendo que o Fred vinha jogando... Minha visão também, de novo, tá? Que funcionou o Fred melhor. vinha jogando muito bem nas eliminatórias como titular. Eu só acho que agora tem outros que estão jogando melhor. E o time respondeu melhor com outras formações. E para enfrentar a Coreia, eu imagino que seja melhor Casemiro, Paquetá e Rodrigo. Agora, se o Tite pensar diferente... Sabe o que vai? A Natália acha que ele vai de Fred, então. Não, eu tenho uma... Se eu tivesse que colocar em porcentagem, eu tenho na minha cabeça que ele vai muito naquilo que ele tem convicto de que é o melhor para a seleção brasileira, na visão dele. E aí é 70% Fred e 30% com o Rodrigo. Agora, o que a gente torce é que ele veja realmente, como o professor falou, o que respondeu melhor em campo. A entrada do Rodrigo. Mas pode passar na cabeça dele, mas o Rodrigo é um jogador para segundo tempo. Aí a gente vai não gastar sabe. mais 45 minutos de... aí a gente não sabe. À toa. Vai gastar mais 45 minutos para cair no Rodrigo de novo. Ele é até um direito dele. E Pedro Ivo e Gláucia também, o que vocês acham, imaginam no pensamento de vocês, ou o que vocês acham que o Tite vai fazer? Eu faria Casemiro, Paquetá e Rodrigo. Mas ontem, quando o Fred entra como titular, imaginei até que ele pudesse pensar num Bruno Guimarães também para as oitavas de final. Bruno Guimarães entra no segundo tempo, a meu ver, entrou melhor do que contra a Suíça. Já entrou um pouco diferente, já gostei mais da participação dele. O Everton Ribeiro também entrou bem no jogo ontem na segunda etapa. Então, vi o Bruno nervoso. Você achou? Eu achei que ele entrou melhor do que a Suíça já. Sim, mas é que eu e aí eu acho que também já pode entrar nesse bolo aí. A gente está sempre naquela linha, né? É o Bruno da Inglaterra, não é o Bruno da Inglaterra? Será que ele respondeu? Não jogou como vem jogando na Premier League? E aí não é questão de bem ou mal em campo. A gente está sempre colocando a régua dele um pouco mais para cima, esperando que quando entra ele vá atingir esse patamar. Ele não atingiu. Ele não entregou. Não vejo o Bruno no primeiro plano de opções da comissão técnica para o jogo contra a Coreia. A comissão técnica queria ter o Bruno nesse primeiro plano, nessa primeira prateleira. Eu vou tentar imaginar o que funcionou melhor. O que funcionou melhor da seleção até aqui. O Paquetá um pouco mais avançado, ele não dialogou tão bem com o Vini pelas pontas. Em algum momento forçava muito um jogo pela esquerda que não tinha, o Fred não conseguia chegar ou subir para dar o jogo pela direita, Rafinha ficava isolado. Então você repetia o meio campo com Casemiro, alguém ali, como no caso do Fred, não sendo o Bruno, meio um pouco mais de contenção, e o Paquetá avançado, esse modelo não funcionou. O modelo do primeiro tempo contra a Suíça. Fred não sobe para aproximar do Rafinha, e esse modelo precisa de um jogo apoiado. O Paquetá sobe, mas não interage tão bem com o Vini como interagia com o Neymar quando ele jogava por ali. Então eu imagino que o Tite, vendo a primeira fase, tentando replicar o que funcionou melhor, viria com Casemiro, Paquetá ao lado do Casemiro e Rodrigo fazendo essa articulação, porque não dá para tirar uma impressão do Rodrigo de ontem, porque o Rodrigo de ontem não tinha Rafinha de um lado e não tinha Vini do outro. Rodrigo com Rafinha de um lado e Rodrigo com Vini do outro, esse jogo aproximava, esse jogo fluía. A minha preocupação fluiu também muito quando o Alexandre aproximava para jogar numa linha de meio de campo. A ver como vai estar Alexandre, como foi o segundo tempo contra a Sérvia, a ver como ele vai estar na segunda-feira. Então, dá para traçar um panorama do que funcionou melhor. Dentro do que funcionou melhor, e aí respondendo, Gláucia, eu iria com Casemiro, Paquetá e Rodrigo, Rafinha, Vini e Richarlison, mas eu não sei. É uma opção do Tite, não sei até onde vai a questão dele, do apego com o Fred, se vai tentar fechar demais como fechou contra a Suíça, um jogo que era para você sair mais, ele fechou demais. Sim. Vai fechar demais contra a Coreia? Vai estar preocupado? Vai achar que o militão segura ali para aquela situação pela direita, ele vai militar contra? São três perguntas que eu falo. A gente tem poucas certezas para esse mata-mata, né, Glaucio? E esse foi um questionamento muito grande nesse jogo. Mas eu acho que essa formação que você colocou é o que pode muito mais potencializar esse Rodrigo. E aí eu acredito que seja esse o pensamento do Tite em colocá-lo como titular. Porque eu ainda vejo o Rodrigo, dentre todos, como um substituto imediato do Neymar ali dentro desse esquema do Tite. Eu não vi Rodrigo bem ontem, não vi Bruno tão bem ontem. Mas eu já vi o Rodrigo bem na Copa e ainda não vi o Bruno bem na Copa. O Rodrigo teve alguns momentos ali no primeiro tempo, algumas arrancadas que são muito dele, ele sofreu algumas faltas perigosas ali, entrada da área. Em alguns momentos vi ele até também caindo um pouco pelo lado, enfim, tentou ali, mas ele já entrou melhor. E eu acho que aí, se tiver essa formação que funcionou bem, esse Casemiro e Paquetá. Você tem a amostragem do Rodrigo bem na Copa, você sabe em que circunstância isso funciona. Você ainda não tem uma amostragem clara sobre em que circunstância o Bruno vai te entregar na Copa. É um Bruno ansioso. E é bom que se diga, o Bruno não tem que estar fora do plano. Não. O Bruno é um cara importante para o grupo.
aprendeu o que ele Só sabe. que você né? precisa entender o que o campo, como eles gostam de falar, o que o campo está falando nesse momento da Copa do Mundo. Tem um jogo em pouco mais de 48 horas, você precisa começar a desenhar o time hoje nesse treino de daqui a pouco no Gran Ramado, no CT da seleção aqui. Então, acho que o desenho é mais ou menos esse que eu e a Gláucia falamos aqui, Abel. Daqui a pouquinho, a gente vai falar muito de um jogador que ninguém tocou o nome e precisamos falar. Martinelli. Sim. Inclusive, temos número. Vamos falar do Martinelli. Mas antes, a Natália quer fazer uma colocação antes. Não, eu acho que assim, o que vai passar muito também, acho que na cabeça do Tite, comissão técnica, para decidir quem vai jogar, quem não vai jogar, é como os dois laterais vão voltar. Como é que essas duas laterais vão se posicionar. Porque assim, a gente está falando de dois jogadores que voltam de lesão. Danilo um pouco mais grave em relação à lesão do Alexandre. Como esses dois jogadores voltam? Se ele for utilizar esses dois jogadores, um 100%, o outro 80%, como é que ele vai entender que ele precisa? Ele precisa Quem fechar você mais acha o que time? tá 80? Não, eu tô você tá... O Alexandro parece que está 100%. Aí eu preciso dos amigos lá em relação ao Danilo, se ele está 100% ou se ele está próximo a 100%, mas ainda não chegou ao limite. Nenhum dos dois está 100%. Nenhum dos dois está 100% no momento. Os dois vão treinar com o grupo pela primeira vez nesse final de semana. E é bom frisar, Alexandre, Danilo e Neymar, quando em campo, retornando ao time, não estarão 100%. Sim. O que tem um trabalho para você tentar, claro que não misturar, não atropelar as coisas, mas acelerar um retorno. Sim. 100% eles não estarão. Eu estou com você. É preciso entender até onde você consegue esticar essa corda. É o Alexandre que consegue te entregar o que entregou no segundo tempo contra a Sérvia. É um Danilo que vai te dar segurança completa para você abrir mão de um Militão isso, né? numa marcação. É um Danilo de segundo tempo. Mas assim, 100% nenhum deles estará. Uma lesão ligamentar. E uma Isso vocês estão falando fisicamente, né? Como foi do Alexandre. Essa porcentagem que a Nath perguntou, você respondeu? Eu não posso desenhar. É fisicamente, não clínica, né? Tecnicamente. A técnica? Não, clinicamente ele só vai a campo se ele estiver recuperado minimamente sem comprometer. Perfeito. Mas tecnicamente a gente tem que pensar que eles não estão treinando. Okay. Tem um jogo segundo, eles não treinaram com o time ainda. O Alexandre ontem não treinou com bola. O Danilo treinou com bola sozinho. Hoje eles vão a campo. A gente vai começar a ter uma ideia maior, tentar conversar com as pessoas de comissão técnica de seleção, porque o treino é fechado, mas hoje a gente não pode falar em 100% segunda-feira. Há uma projeção. Assim como há uma projeção que o Neymar pode estar minimamente à disposição nas quartas, mas depende de trabalho de evolução. Se algo sai fora do caminho ali, se ele sente alguma coisa no meio do tratamento, não é uma ciência exata. Isso é, como eles falam até, e não é clichê, é dia a dia. Você faz um treino bom hoje, mas amanhã você sente uma coisinha, precisa reduzir um pouco a carga, não está tão preparado. Tem um jogo em menos de 48 horas. Essa Copa do Mundo apertada, ela causa essa situação. Então, assim, 100% não tem. Clinicamente, estão em campo sem risco de piorar a lesão. Tecnicamente, fisicamente, você precisa entender qual foi o gap ali. A Glaucia gosta muito de usar essa terminologia. Qual foi a perda que eles tiveram nesses dias sem treinamento. A Glaucia é sofisticada. O gap. Eu gosto de oportunizar. Oportunizar, a Glaucia gosta. É legal. Olha, vamos falar de Martinelli agora e daqui a pouco eu quero perguntar para vocês também o que vocês acham que veio na minha cabeça isso agora. A Coreia do Sul, que jogou ontem um jogo decisivo, com exigência física até os últimos minutos e mental, ela estará 100% na segunda-feira? Daqui a pouco gostaria de ouvi-los. Não tem nenhum médico preparador físico aqui, mas podemos falar sobre isso. Antes, tela com números. Galera, a seleção brasileira tem problemas pela frente e o Tite, né, não tá na hora de ficar de teimosia, né, bancando o jogador por causa de comportamento, por causa de meritocracia, quem chegou primeiro, quem não chegou, o que importa agora é quem tá jogando bem. Não existe esse negócio de quem tá primeiro na seleção, quem tem mais mérito, não tem. Agora quem tá melhor, e nesse momento o Fred não tá bem, pra mim, deveria tentar o Bruno Guimarães, entendeu? Essa é a minha opinião, e ele, pra mim, esse negócio de ficar insistindo com o Rodrigo jogando na posição do Neymar não dá certo, já falei em outros vídeos. A melhor opção seria ele tentar outro jogador, tenta o próprio Everton Ribeiro, entendeu? Que já consegue fazer essa posição com mais facilidade do que o Rodrigo. O Rodrigo é melhor jogar ele pra ponta, tira o Rafinha, bota o Rafinha no banco e joga o Rodrigo pela ponta. Mesmo assim, eu ainda acho que o Rodrigo não é jogador pra entrar jogando, não é jogador. Entendeu? Ele quando entra no segundo tempo já entra com mais gás. Quando ele entra no primeiro tempo, ele parece que perde um pouco o ritmo. Não sei se só eu que observei isso. Coloca nos comentários o que vocês acharam aí de Rodrigo iniciando a partida. Porque assim, parece que ele perde um pouquinho o gás. Entendeu? O Rodrigo. Entendeu? Quando ele entra jogando. E ele não faz, cara. Ele não faz essa posição do Neymar. Ele é um jogador mais lento. Entendeu?
É totalmente diferente, entendeu? Isso daí foi o Tite botou na cabeça porque ele jogou no Real Madrid nessa posição, jogou bem, mas é outra coisa, cara. Agora não é hora pra ficar inventando. Pô, se ele levou cara, é falta de critério. No meu pensamento, assim, se ele levou, vamos supor, qual o jogador que vai jogar na posição do Neymar? Ah, levou o Everton Ribeiro. Então quem tem que jogar é o Everton Ribeiro. Se ele levou o Everton Ribeiro pra ser o substituto do Neymar, então ele tem que botar o cara. Se ele não tá botando é porque ele não confia no cara. Se ele tá improvisando é porque ele não confia no jogador. É a mesma coisa na lateral. Ele levou o Daniel Alves, né? Todo mundo sabe que o Daniel Alves não tem condições de jogar um jogo 90 minutos. Aí ele vai botar um zagueiro militão. O Daniel, que é o lateral, fica no banco. Falta de critério nenhum. Se você levou o jogador, é porque você tem que substituir por ele. Entendeu? Se ele tá na seleção, já diz tudo. É os melhores jogadores. Mas parece que não funciona. O Tite reclamava tanto que acontecesse isso na seleção, esses problemas, e ele faz a mesma coisa. Não muda nada. Tá 8 anos aí, ó. Do segunda Copa dele na seleção e não muda, cara. A postura não muda. Entendeu? Bota jogador sem critério nenhum. Pô, o Gabriel Jesus, segunda Copa dele, cara, não apresentou nada ainda que seja, assim, que confirme a posição dele na seleção. Não tem como, cara. O cara insiste até onde não dá, não tem condições, cara, de insistir com esses jogadores. Entendeu? Não é hora de inventar. Se o Brasil tentar inventar contra a Coreia do Sul, vai perder. Não adianta o Tite, depois do jogo, vir dando palestra, falando palavras bonitas, isso e aquilo. Cara, não adianta, cara. O futebol tem que se confirmar dentro de campo. Não adianta você falar uma coisa e dentro de campo não fazer. Entendeu? Porque tem que se confirmar é dentro de campo. A seleção brasileira precisa se confirmar dentro de campo. E a seleção brasileira, eu acho que falta muito ao coletivo. Cara, o Tite tem que parar com esse negócio de querer focar só em um jogador. Ele foca, o Rodrigo vai ser o centro. Cara, não pode. Ele tem que tentar unir a equipe, cara. É todo mundo. Entendeu? Não se pode ser o peso ficar só em um jogador. Entendeu? Um jogador que ele é responsável por isso. Não, cara, tem que jogar a responsabilidade pra todo mundo. Todo mundo que tá ali tem que fazer um pouquinho. Se cada um fizer um pouquinho, a seleção brasileira vai ser muito mais forte. Entendeu? E eu acredito que o Tite ainda ele vai insistir com o Fred. Pra mim, ele vai insistir. Eu não sei se nesse próximo jogo o Fred vai ser titular. Eu não sei como que ele vai vir com a escalação dele. Não sei se ele vai querer botar o Paquetá novamente jogando um pouco mais à frente, né, no lugar do Neymar. E vou ser bem sincero, vai ser muito difícil o Neymar voltar. E vai ser muito difícil a seleção passar, chegar a uma final de Copa do Mundo sem o Neymar. O único jogador, pra mim, a esperança da seleção brasileira, pra mim, é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é o jogador que pode dar esperança à seleção brasileira a conseguir chegar numa final de Copa do Mundo. Porque, assim, eu não conto com o Neymar pra retornar. E se retornar, não vai retornar bem. Porque, pô, o cara tá com uma lesão, não tá jogando, vai voltar, não vai estar bem fisicamente, entendeu? É muito complicado, não é culpa do Neymar, isso daí é lesão, aconteceu. Mas, assim, a esperança agora é no Vinícius Júnior, no Martinelli, da vida que tá bem. Então o Tite tem que aproveitar isso, entendeu? O Martinelli entrou bem nesse jogo, já coloca no próximo. O Rafinha não tem aproveitado bem. Pô, tá na hora, meu. Bota o Martinelli pra jogar, Vinícius Júnior na ponta e tenta. Entendeu? Não adianta ficar insistindo com o jogador que não tá jogando bem. Entendeu? Essa é a postura que tem que ser de um técnico. Não adianta ficar insistindo com o jogador e vai perder mais uma Copa do Mundo assim. Entendeu? Aí pega um jogo aí, uma zebra, que é a Coreia do Sul, que corre o tempo todo. Os caras superam o limite físico. Não dá, cara, não dá. Não dá. Entendeu? Eu acho que a seleção brasileira tem que entrar contra a Coreia do Sul com uma postura totalmente diferente se quiser alguma coisa na Copa do Mundo. Entendeu? Se a seleção perder por causa de teimosia do Tite, a galera tem que cobrar. Tem que ir em cima do Tite. Se for por teimosia dele, porque ninguém vai aturar. Pô, segunda Copa do Mundo. E as mesmas falhas é brincadeira. Ainda tem gente falando que ele tem que continuar mais uma Copa do Mundo. Ninguém merece. 12 anos, né? 3 Copas do Mundo aí jogada no lixo. Entendeu? A seleção brasileira merece sim um técnico que pense de forma diferente, que não fica engessado, porque fica engessando a seleção. O Tite, pra mim, é um excelente técnico. Ele se perde no pensamento dele. É muita filosofia, é muita palestrinha e futebol mesmo, entendeu? A gente quer ver dentro de campo, não quer ver palavras bonitas na hora da coletiva, coisa não. A gente quer ver a seleção jogando com os melhores jogadores. Se você levou os caras que tá jogando bem, você tem que aproveitar, entendeu? Se os jogadores não estão aproveitando, entendeu? Muito complicado. Coloca nos comentários a opinião de vocês aí sobre a seleção brasileira que entra em campo 4 horas da tarde dessa segunda-feira contra a Coreia do Sul, né? A seleção brasileira
é a favorita, mas, né, isso não quer dizer nada, era favorita também contra a seleção de Camarões, mas vamos ver como o Tite vai conseguir armar essa equipe contra a Coreia do Sul.